Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para pensarmos um pouco na palavra de Deus e seus ensinamentos para a nossa vida. De uma forma especial para nós cristãos, essa data é uma data muito importante. Nós estamos falando da Páscoa, porque em uma Páscoa como esta, há mais de 2000 anos atrás, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, se entregou de uma vez por todas pelos nossos pecados, para nos resgatar da condição de escravos do pecado e nos tornar filhos de Deus. Essa bendita verdade, essa esperança gloriosa, ela é o cerne da mensagem cristã, da esperança dos cristãos. E para que nós possamos entender um pouco do que aconteceu naquele dia, nós precisamos entender um pouco do que aconteceu muito tempo antes, quando a Páscoa judaica foi instituída. E para isso nós precisamos voltar ao texto bíblico, para Êxodo capítulo 12, e vermos como a Páscoa foi instituída e quais são os paralelos que existem entre a Páscoa judaica e com o sacrifício de Cristo, que é a nossa Páscoa. Vamos ao texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: Aos 10 deste mês tome cada homem um cordeiro para sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. E o celebrareis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. No primeiro dia e no 7º dia haverá santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada pessoa houver de comer, somente isso podeis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pão sem fermento, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomais vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a viga da porta e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga da porta e em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre.
Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos os perguntarem que cerimônia é esta, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram tudo como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como disseste, e abençoai também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: morreremos todos. O povo tomou sua massa, antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas vestimentas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Pediram os egípcios joias de prata, joias de ouro e roupa. O Senhor deu ao povo graça aos olhos do Egito, de modo que antes que lhe davam o que pediam, assim despojaram os egípcios. Queridos irmãos, vamos orar. Pai bendito, eterno Deus, adorado e exaltado teu nome. Estamos diante de tua palavra, Senhor, que é santa e poderosa, para discernir o mais profundo dos nossos pensamentos e motivações, alma e coração. Perdoe os nossos pecados e nos sustente no momento pelo qual passamos. Que a tua graça esteja sobre cada um de nós, de uma forma especial nesse dia. Ó Deus, nós nos lembramos do teu sacrifício, Jesus. Louvamos e exaltamos o teu nome, pois por tua morte nós estamos vivos. Obrigado, Senhor, porque a tua ressurreição é o penhor da nossa. Te adoramos, ó Deus que vive e reina eternamente. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, a Páscoa ocupa um lugar central nas Escrituras. No Antigo Testamento, como nós acabamos de ler, a Páscoa ela vai falar da libertação do terrível cativeiro do povo de Israel no Egito. Foram 400 anos de escravidão. No Novo Testamento, a Páscoa se refere à morte e à ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte e poderosa por meio do sangue do Cordeiro, Cordeiro que foi morto. E de igual forma, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, foi morto para que, pelo seu sangue, todo e qualquer homem que se arrepende dos seus pecados e creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador, também possa ser liberto de uma escravidão. Agora não mais uma escravidão física, mas uma escravidão espiritual, a escravidão do pecado, que é muito mais tirana. Algumas lições podem ser extraídas do texto que nós acabamos de ler para a nossa vida e para esse momento especial pelo qual passamos. Há algumas similaridades. Vejamos bem, nós estamos vivendo um tempo de quarentena, de confinamento e de isolamento social. De igual modo, naquele tempo, Deus deu ordens bem claras para que o povo de Deus, cada um em sua casa, a porta fechada. Alguma similaridade com o que nós estamos vivendo hoje. Estamos também assim. Mas como lá no passado, Deus com mão forte e grandes prodígios livrou o seu povo, cremos que hoje Deus também há de levantar o seu braço forte e fazer com que nós possamos vencer esse tempo de medo, de angústia, de incertezas que muitas vezes tomam conta do nosso coração. Vamos ao texto. Do verso 1 ao verso de número 7, Deus dá algumas instruções sobre como a Páscoa deveria ser realizada. E o texto deixa muito claro que um cordeiro deveria ser morto. Verso 3 ao 10 deste mês, toma cada um homem um cordeiro para sua família, um cordeiro para cada casa. O cordeiro deveria ser morto
para que, ao morrer, o sangue fosse usado no batente da porta e também as famílias se alimentassem da carne do cordeiro. Irmãos amados, o povo lá no Egito foi livre da morte, livre da escravidão, pela morte do cordeiro. E nós, de igual forma, somos livres da escravidão, do pecado, da condenação eterna, pela morte do cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ser livres da morte eterna, da condenação eterna, da escravidão do pecado. Nós somos salvos pela morte de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos salvos pela morte de Jesus, não é pela vida de Jesus. Por mais que a vida de Jesus tenha sido maravilhosa e extremamente importante, o Verbo se fez carne, encarnou e esteve entre nós, isso é cumprimento de profecia, é parte do ministério. Se Jesus apenas tivesse vindo aqui e vivido, e ensinado tudo que ele ensinou, mas ele não tivesse morrido como expiação pelos nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados, a sua vida poderia ter ensinado algumas lições importantes, mas ela não seria capaz de nos levar ao céu, para a presença de Deus. Jesus ter voluntariamente se doado, se entregue por mim e por você é que faz toda a diferença, irmãos. Nós somos salvos da escravidão do pecado, da condenação eterna, pela morte de Jesus, pela morte do Cordeiro. Assim como o povo foi salvo lá no passado, eles foram livrados pela morte do Cordeiro. Nós somos salvos hoje pela morte do Cordeiro. E nós seremos, irmãos, salvos desse momento angustiante que se abate sobre a terra, também pela morte do Cordeiro. Pela fé no sacrifício de Jesus. É a fé nesse sacrifício, na morte de Jesus, na cruz do Calvário, há mais de 2.000 anos atrás, por mim e por você, que vai nos sustentar num momento como este. É esta fé. A morte de Jesus é um marco na história. Aliás, Jesus, ao morrer, ele nos comprou para o Pai. Nós devemos pensar muito nessa verdade. Muito na verdade de que Jesus, ele morreu, ele se entregou, ele se doou, para que eu e você pudéssemos ter vida. Nós hoje podemos vencer a morte, porque Jesus um dia morreu por nós. Lá no verso de número 13, o texto nos diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O livramento da morte depende da morte do Cordeiro. Mas o livramento da morte também depende de estar debaixo do abrigo de seu sangue. Jesus morreu. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Acontece que Jesus morreu e isso faz toda a diferença. Mas, infelizmente, a morte de Jesus não será eficiente para todo mundo, não será eficaz para todo mundo, porque muitos continuarão sem crer. E não estarão debaixo do abrigo de seu sangue. Se algum judeu nessa época não tivesse obedecido às ordens do Senhor e não tivesse manchado os batentes das portas com o sangue do Cordeiro, o anjo da destruição teria matado também aquele judeu. Então a morte do Cordeiro é eficaz, na medida em que nós nos apropriamos do seu sacrifício, ou seja, nós tomamos a decisão de estar debaixo do abrigo do sangue. O sangue de Jesus precisa estar sobre a minha vida, sobre a sua vida. O livramento da morte depende disso, do sangue do Cordeiro. Jesus morreu e entregou o seu sangue, ele derramou o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter liberdade, pudéssemos ter certeza da vitória, pudéssemos ter certeza da eternidade. Nesse momento em que nós estamos presos em nossas casas, a maioria de nós, o que mais importa é de que sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, tudo isso esteja debaixo do abrigo do sangue. É pelo sangue. É pelo sangue que nós temos vitória. Lá no verso de número 8,
A Bíblia diz, naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nós somos libertos da morte pela morte do Cordeiro. Nós somos libertos da morte por estarmos debaixo do abrigo do sangue. E nós também somos libertos da morte por nos alimentarmos do Cordeiro. Os que são libertos pelo sangue precisam se alimentar do Cordeiro. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Evangelho de João, capítulo 6, verso 51. Precisamos nos alimentar de Jesus. Pastor, como é que a gente se alimenta de Jesus? Nós nos alimentamos de Jesus pela palavra. Quando você abre esse livro santo e lê as benditas palavras de Jesus, você está alimentando a sua alma de Cristo Jesus, porque Jesus é o verbo de Deus. João 1:1 declara muito claramente essa verdade. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Jesus é o verbo de Deus. Se alimente de Jesus através desta palavra. Se fortifique, se fortaleça. E por que era tão importante o judeu se alimentar? Porque eles teriam uma longa caminhada pela frente. Irmãos, nós ainda temos uma longa caminhada. E nós precisamos mais que sempre nos alimentarmos de Jesus, do Cordeiro. Não podemos ser raquíticos, anêmicos, desnutridos, gente que não conhece a palavra, analfabetos bíblicos. Precisamos nos alimentar do Cordeiro de Deus, que se revela a nós através desta palavra santa. Isso vai fazer toda a diferença, não apenas nessa Páscoa, mas em toda a nossa vida, não nesse momento que vivemos, mas em todos os momentos da nossa existência. E ainda uma última verdade, que eu quero enfatizar para você, que está no verso número 15. 7 dias comereis pães sem fermento. Primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. Eu aprendo aqui uma lição para nós. Aqueles que se beneficiam da morte do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, que se alimentam do sangue do Cordeiro, esses precisam lançar fora todo o fermento da maldade. O fermento na Bíblia tem uma conotação de impureza, de maldade e de pecado. Praticamente em todas as vezes que o fermento aparece na Bíblia, ele traz consigo esse significado. Quando a Bíblia nos diz, e essa é uma lição prática para nós, que nós devemos lançar fora, que o judeu devia lançar fora todo o fermento. Ela está fazendo claramente essa aplicação para a nossa vida. Devemos nos despojar daquilo que nos contamina, da maldade. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz, lançai fora o velho fermento. Jesus certa vez disse, então, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Que essa Páscoa, que esse momento pelo qual vivemos, nos faça refletir, nos leve a uma reflexão de valores, a uma análise do que realmente é importante. E que a gente possa fazer uma faxina na nossa alma, no nosso interior. E jogar fora o fermento da maldade, da hipocrisia, da religiosidade, da insinceridade. Que possamos ser limpos pelo Espírito de Deus, purificados. Pois só assim poderemos celebrar a Páscoa dignamente do Senhor. Deus diz, fiquem lá, abriguem-se debaixo do sangue, alimentem-se do Cordeiro e lancem fora o fermento da maldade. Essas palavras são para nós hoje, irmãos. Estamos vivendo um tempo confinados. Estejam dentro dos seus lares, é isso que nós precisamos fazer nesse momento, mas estejam dentro dos seus lares, vivendo sobre o abrigo do sangue de Jesus, crendo na morte do Cordeiro, se alimentando do Cordeiro e aproveitando esse tempo para se aproximar de Deus e purificar o seu interior, purificar a alma. Esse é tempo oportuno para isso. Que Deus nos abençoe e tenha uma certeza. Depois da sexta-feira de trevas, da sexta-feira de aparente vitória da morte sobre a vida, das forças do mal sobre Deus, há um sábado de espera. Mas o domingo sempre chega. E no domingo raia
a ressurreição. Aparece no horizonte a esperança da nossa alma, a ressurreição. Jesus ressuscitou. A pedra foi movida. A pedra desse tempo será movida. A ressurreição de Jesus é nossa esperança. A luz do Senhor há de raiar novamente. Que Deus te abençoe e que a mensagem da Páscoa ilumine o seu coração e aqueça a sua fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do seu pastor.